Vejamos. Continuando, né, com a decomposição em valores singulares, acho que tem um resultado meio penoso, que é o teorema de aproximação. Lembrando assim, você pega, vamos dizer, nossa trajetória foi, a gente começou com uma matriz A, M por N. Aí a gente olhou para ela como uma transformação T, GRN, RM. Aí a gente conseguiu, vamos dizer, provou que tem V1, chamar de R, V1, VR, base ortonormal, de RN, U1, aliás, vou botar, não é nem base ortonormal, né? Vou botar assim, base ortonormal. V1, VR, ortonormal, em RN, e U1, UR, ortonormal, em RM. Vou supor que essa T aqui tem posto R. Quer dizer, significa que a dimensão da imagem é R, ou a dimensão do espaço das colunas é R. E aqui, σ1 maior ou igual que σ2, maior que zero, com T de VI igual a σi UI. Isso, vamos dizer, nos permitiu escrever assim, né? A matriz A é um somatório de igual a 1 até R de σi UI VI transposto. São aquelas matrizinhas. Isso está claro? Não está claro? Se não está claro, estou ganhando para responder perguntas. Tudo bem? Se não tiver, é só falar. Eu explico de novo. Até prefiro. Quer dizer, aqui significa cada um desses. Você tem aqui o U, o I, né, que está em RM. Aí você tem aqui o VI transposto, né? Aqui ele está em. Tem N, tem M, tem N. Aí você pega aqui um X, bota um σi de fora, esse cara aqui está só de ilustração. Aí o que é isso? O seu X, né? Você pensa assim, X é igual a x1 U1 mais x1 V1 mais xr VR mais N. Esse espaço, esses caras aqui, né, é importante assim dizer, né, que não está claro aqui assim, né, mas esses caras, V1, VR,
pertence à ortogonal do núcleo. Tá? Então, quer dizer, você tem aqui a figurinha do RN, ter as tradições, fazer um núcleo amarelo. E aqui você tem ortogonal a ele. Aqui você tem a imagem de T, e só para completar a figura, então você pega um X aqui, essa parte daqui é X1, V1, mais XR, VR, e esse pedaço aqui, esse cara aqui, vamos desenhar meu X assim. Ele tem esse cara aqui e tem esse cara aqui, é o N. Então, quando eu multiplico por esse X aqui, ele vai ser, vamos dizer assim, X1, V1 mais XR, VR, mais N. Então, vamos fazer, vamos ver, isso aqui vai ser somatório aqui, né? Isso aqui é igual a isso. Vamos botar aqui A de X igual a isso aqui, vezes X. Então, esse somatório vezes X. Então, tem aqui o A aqui nessa forma, que vai fazer o quê? Vai pegar esse cara, vai multiplicar por cada um desses, vai aplicar cada uma dessas matrizes nele e vai somar tudo. Só que a primeira coisa que a matriz faz é pegar e multiplicar o cara escalarmente pelo V. Esse N aqui, os V's vivem aqui. Então, o N, quando multiplica escalarmente pelos V's, ele desaparece. E não existe mais. E cada V aqui vai aniquilar, vou usar o linguajar, né? Cada VI aqui vai aniquilar todos, é porque a gente tem uma conversa sobre aniquiladores antes de começar a aula, existe esse termo. Ele aniquila todos menos o VI. Então, isso daqui vai ser igual a somatório de igual a 1 até R, de sigma I, aí vai ter aqui o I, esse cara aqui vai ser o XI, né? Quando eu multiplico o VI pelo XI, VI vai dar VI. Está dando para acompanhar isso? Tá? Que vai ser, né, vamos ver, escrito de outra maneira, somatório de I igual a 1 até R de sigma I, XI, o I. Que é exatamente, né, se eu fizesse, que é exatamente o A de X, né, porque essa conta feita aqui com A de X, usando essa informação aqui, me dá exatamente isso. Então, aqui, se eu pensar como transformação linear, fizer essa conta aqui, eu faço A de X, aí faço XI, X1, A de V1, A de V1 é sigma 1, o 1. X2, A de V2, sigma 2, o 2. E A do N é 0. Então, isso é o A de X. Esse aqui. Então, essa é, vamos dizer, a versão mais sequinha da decomposição em valores singulares. Você pode, em termos computacionais, eventualmente,
dizer, não, mas eu vou pegar esse, não vou ficar carregando esse sigma i aqui, eu multiplico o sigma 1 pelo U1, perco, ele deixa de ser unitário, mas eu não vou precisar ficar fazendo essa multiplicação toda vez que eu fizer isso. Valer a pena. Né? Então é isso. Quer dizer, essa eu estou escrevendo essa matriz como uma soma de matrizes. Vamos dizer assim, vou apagar aqui, escrever, deixar só. Quer dizer, A igual a somatório I igual a 1 até R de sigma I, vamos dizer assim, essa matriz aqui que é UI, VI transposto. Você pega a coluna UI, a linha VI, e cada linha aqui vai ser a coordenada correspondente do I multiplicada pelo VI. Cada coluna vai ser a UI multiplicada pela coordenada correspondente da VI. Isso também pode ser... aqui eu tô guardando só o que importa, vamos dizer assim. Né? Isso também pode ser colocado em termos grandes. Né? Aqui, claro, cada UI vive em Rm, cada VI vive em Rn, então é M por N também. Eu posso também dizer, ó, aqui eu ainda acrescento uma base para esses caras aqui, né, que vai ser VR mais 1 até Vn. Aqui eu tenho R caras formando uma base aqui, eu acrescento uma base ortonormal aqui e fico com uma base do espaço todo. E aqui também, aqui vivem os I's, né, vivem aqui. Eu posso também botar aqui, acrescentar o R mais 1 até o M. É possível, né, vamos dizer, pegando o menor entre M e N, o R pode ser igual ao menor entre M e N, e uma das duas eu posso... outra maneira seria permitir que esse cara seja zero a partir de um certo ponto, e aí... mas só que eu teria que ver se é o M ou se é o N aqui. Então, assim é legal. Se eu fizer isso, a gente pode escrever A como sendo U sigma V transposta, que vai ser o seguinte, né? Se eu olhar para A escrita nessa base agora, a matriz de A escrita nessa base aqui, considerando a base dos V's e a base dos U's. Né? No domínio, a base dos V's e a base dos U's. Então, eu vou ter aqui uma matriz assim, né? Sigma 1, sigma R. Vou botar assim a matriz fechadinha aqui. Por quê? Porque se eu botar isso aqui, tem que ser o quê? Eu pego o V1, multiplico por essa matriz. Então, o V1 multiplicado por essa matriz, na verdade, na base dos VI, o V1 é 10000. Quer dizer, estou usando aqui o sistema de coordenadas em que esse cara corresponde a 1, ele é o primeiro vetor, então ele é 1 vezes ele, mais 0 vezes 2, mais 0. Então, se eu botar aqui 1000, vai dar sigma 1 vezes, vamos ver. Só que
esse cara, sigma1 com 0, 0, 0 aqui, corresponde ao vetor escrito nessa base aqui, de Rm, que é sigma1 vezes o 1. Da mesma forma, então, se eu botar aqui, se eu botar os V's aqui e aplicar, eu vou ter os U's aqui. Então, essa é a matriz, aqui é a matriz da minha transformação usando essas duas bases. Está claro para todo mundo isso? Vou reinterpretar isso de outra maneira. Então, se eu pensar essa informação assim, eu posso usar dessa maneira, eu posso usar e dizer, a matriz dessa transformação, se eu usar no domínio essa base dos V's, incluindo esses daqui, e no contradomínio a base dos U's, assim, a matriz é essa. Para eu ter o que é a minha matriz na base canônica, eu tenho que pegar um cara escrito na base canônica e escrever na base dos V's. Então, eu tenho que botar aqui, vou chegar esse cara um pouquinho mais para cá. Aqui está. Eu vou ter que botar aqui a matriz dos V's transposta, que é a matriz que pega um vetor escrito na base canônica e escreve ele na base V. Tá? Por quê? Porque a coordenada do cara... você pega um vetor aqui, a primeira coordenada que vai sair daqui é o produto escalar dele pelo V1. Olha, o produto escalar dele pelo V1 é a coordenada dele na base dos V's. O produto escalar pelo V2 é a segunda coordenada na base dos V's. Então, isso aqui é a matriz que vai pegar um cara escrito na base canônica e vai escrever na base dos V's. Eu vou ter que fazer isso, é como se eu fizesse um pré-tratamento dos meus dados. Eu recebi dados... Eu sempre penso assim, que eu compro insumos de um fornecedor chinês, sei lá, e aí ele me manda um negócio escrito em chinês, eu tenho que traduzir para o português, e aí, uma vez em português, eu trato aqui, só que aí saiu escrito em português, mas eu vou entregar, vou vender para os Estados Unidos, então agora eu tenho que pegar isso que saiu em português aqui e escrever em inglês. Aliás, por conta, mais ou menos óbvio, né, que todos os tradutores comerciais assim, passam pelo inglês. Então, toda vez que você der um texto em chinês e quiser devolver em português, ele vai pegar do chinês, vai traduzir para o inglês e do inglês para o chinês. Vai fazer mais ou menos isso aqui. Então, agora, de qualquer maneira, a matriz que pega um vetor escrito na base dos U's e escreve na base canônica é justamente pegar esses vetores aqui que estão escritos na base. Estou sempre supondo que esses vetores, os U's e os V's, é a minha hipótese de trabalho, todos estão escritos na base canônica de Rn. Então, aqui ele entrou escrito na base canônica de Rn, saiu na base dos V's. Aí, saiu aqui coordenadas na base dos U's. Mas os U's eu tenho eles na base canônica. Então, eu pego esses caras que eu tenho na base canônica e boto aqui, que são... Isso aqui é vamos dizer assim, o V índice I. Aqui é o índice J. Isso aqui é a minha matriz A. Com essa mesma... É outra leitura disso daqui. Repara que aqui eu não estou perdendo nada. Aqui é claro que eu estou carregando muito lixo, né? Porque eu estou pegando os V's. Imagina que esse cara aqui seja o VK e que esse daqui seja o índice K.
Os que estão daqui para baixo são os caras do núcleo, que estão fazendo figuração. Eles na hora que eu multiplicar um cara desse, aqui é K. Qualquer coisa que tiver daqui para baixo, eu estou multiplicando por isso daqui. Vira zero. Então, não muda nada se eu excluir esses caras aqui, exceto que esses aqui não vão ter quem multiplicar. Esses zeros aqui vão querer ser multiplicados por alguém e nem tem mais esses caras. Então, vamos dizer, ao tirar esses caras daqui, eu só tiro esses daqui. E continua tudo igual. Por outro lado, nessa história daqui, eu agora tenho K aqui e tenho K aqui também, né? Eu estou multiplicando esses caras por esses. Só que esses aqui também estão produzindo zeros. Quem são os zeros que estão sendo produzidos aqui? Eu acredito que sejam esses caras aqui, né? Até o K, eu tenho alguma coisa. Os outros aqui não são imagem de ninguém. Certo? Como é que esse cara daqui aparece? No final das contas. Bom, eu não vou parar para checar. Vou simplesmente dizer, está claro que eu tenho zeros aqui que estão fazendo nada, né? E eles estão produzindo esses caras aqui. Então, eu corto eles. E corto esses zeros aqui. Ainda estou carregando os zeros desnecessários. Essa forma aqui é mais sequinho. Mas, de qualquer maneira, significa que eu posso escrever também assim, né? Eu posso pegar aqui a matriz U1 até UK, né? Multiplicar pela matriz sigma 1, sigma K, e multiplicar aqui pela transposta dos V1 até VK. E essa aqui tem esses zeros assim. Então, são diversas leituras dessa mesma coisa aqui. Isso, de certa maneira, pode compactar. Se eu pensar essa matriz como uma matriz de dados, né? Agora, tá certo? Aqui eu pensei matriz, transformação linear, e usei matriz como transformação linear para tirar isso aqui. Agora eu posso olhar para isso e dizer, bom, mas se for uma matriz de dados, eventualmente, se esse K for pequenininho, porque aqui está claro, né, que eu estou guardando K vezes M mais N caras. Aqui eu estou guardando K vezes N mais K vezes M mais K. Mas, como eu falei, essa matriz aqui você pode simplesmente jogar aqui dentro e ficar assim. Então, você está guardando K vezes M mais N contra M vezes N. Então, eventualmente, se o K for pequeno em relação ao menor entre M e N, né? Certo? Porque aqui, vamos dizer, suponha que o N é grande e o M é pequeno, mas se o K for da ordem de M, se o K for M e o M é o menor que N, você vai ter já o MN, com K vezes N, ainda vai ter um M ao quadrado aqui.
Mas se ele for pequenininho, pode ser que fique menor do que isso. Então, eventualmente, numa situação em que os seus dados têm muitas coordenadas, mas eventualmente eles são todos combinações lineares de alguma coisa, mas vivem num espaço de dimensão menor. Tem um exemplo, um exercício que aparece no livro Boyd Vandenberg, que é um livro de álgebra linear. Ele fala da situação assim que tem os dados, né, de aplicações financeiras e tal, um negócio enorme. É um espaço de dimensão alta lá, mas, vamos dizer, mais... tem um espaço de dimensão alta e um de dimensão baixa. O número, você tem um número de clientes que é grande. Na verdade, você tem uma carteira de clientes que é grande. E as aplicações, o número de aplicações é relativamente pequeno. Então, você tem um monte de vetores aqui assim, todos num R, sei lá, 7. 97 vetores num espaço R7. É bastante razoável você pensar que você tenha 7 caras ali, linearmente independentes, e que todo mundo vai ser combinação linear deles. Aí você pode dizer, opa, então esses caras explicam tudo. Vamos dizer, eu não arriscaria assim. Tá? Mas, de certa forma, quando você... tem coisas que você faz meio assim, quer dizer, você pensa esses dados aqui, vamos dizer, são características e tal, e aí você vai ter mais coisas aqui. Então, imagina que você chegou à conclusão que esses caras todos aqui são combinações lineares de uns poucos. A ideia é pensar, bom, vamos dizer, se o meu conjunto de treinamento é suficientemente bom, o que vai vir aqui também deve ser combinação linear desses caras. Então, em vez de eu olhar para o cara todo, eu olho só para os produtos escalares pelos caras que supostamente explicam tudo. Tá? Mas, vamos dizer, isso tem muito a ver, claro, com estatística, né? Porque estatística tá certo? A ciência está baseada em 2 crenças fundamentais. A primeira é que o geral se parece com o particular. Você faz uma série de experimentos e acredita que não é possível, tá certo? Eu deixei o giz cair aqui, tal, várias vezes ele caiu. Eu não vou achar que, sei lá, amanhã, ou se eu fizer de novo esse experimento, ele vai subir para o teto. Então, eu acho que... Né? Mas é um princípio, uma crença. Né? E que o futuro se parece com o passado. Né? Você fez o experimento hoje e amanhã ele vai ser igual, afinal o sol nasce todo dia, então por que duvidar disso? Né? Então, mas a estatística vamos dizer, a ciência que, vamos dizer, é a teologia, vamos dizer assim. Né? Você tem essa crença e a estatística é a teologia. Certo? Ela organiza essa crença. Né? E aí você tem um monte de ideias e de técnicas de estatística para garantir, por exemplo, quando você faz uma pesquisa de opinião, uma coisa assim, né? É importante que, no caso ali, já você não pode acreditar que o geral se parece com o particular. Se você pegar 5 caras ao acaso, tem 2 candidatos, se você perguntar a esses 5 caras, eles vão dar o resultado certo. Então, você tem uma técnicas para dizer
qual o tamanho dessa amostra e técnicas de amostragem mesmo, de como que você vai escolher esses caras, né, para que não tenha surpresas, e mesmo assim tem surpresas. Então, de certa forma, seria como você dizer assim, ó, aqui eu tenho uma amostra representativa e essa amostra vai me dar uma boa margem de precisão quem são esses caras daqui, e aí eu vou usar eles. E reconhecimento de padrões é uma coisa assim também. Então, mas por enquanto nós estamos no espaço da precisão. Eu não perdi nenhuma informação aqui. Simplesmente, na hipótese de que esse K seja pequeno em relação a Mn, eu compacto. Mas, além disso, tem a parte de pensar o seguinte, que pode ser realmente, como falei da câmera de vigilância, ela está lá apontando sempre para a mesma parede, a porta da garagem, e não abre a noite toda, está lá parada assim. Né? Então, você tem bons motivos para achar que... E aí a câmera de vigilância, né, ela está fotografando, sei lá, a cada 10º de segundo. Né? Sabe? Cinema, tradicionalmente, é uma imagem a cada 24 imagens por segundo, dependendo... Essa câmera que está filmando é 30, você pode fazer 60. Se você filmar muitas imagens por segundo, a câmera lenta fica melhor. E tal. Mas câmera de vigilância deve ser uma coisa assim, 10, talvez menos. Né? De qualquer maneira, você tem... Né, cada hora são 3.600 segundos, então você tem ali bastante imagens. Né? Então, você pensa assim, você tem uma matriz que cada coluna é uma imagem. Isso é importante, que é diferente de você pegar uma imagem e pegar coluna a coluna, que talvez não tem muito... Você não espera, né? Você faz uma imagem e que as colunas sejam todas tão parecidas assim. Você tem menos expectativa do que nesse caso desse exemplo que eu estou dando. Cada coluna é uma imagem e você espera que essas imagens sejam todas variações em torno de alguma coisa. Né? Claro que mais ou menos assim, o primeiro vetor aqui, que é o do sigma maior, deve ser a foto da porta da garagem sem nada, sem ninguém passando. Mais ou menos vai ser o principal aqui da história. Que eventualmente até você poderia subtrair e aí pensar só nas variações em torno desse tema. Tem uma maneira de pensar isso. Você pega a média e subtrai. A média vai dar mais ou menos isso, claro, vai ter mais alguma coisinha, e depois trabalha com isso aí. Então, aí você tem lá as suas imagens, tem uma coisa assim. A ideia é que, provavelmente, além da primeira que seja muito importante, tem mais algumas coisas que vão ser relevantes na sua filmagem, né? E, sei lá, a passagem da mosca, do gato, então, não vai dar coisinhas pequenas aqui. Então, a ideia é que, de repente, você diz, talvez eu possa cortar aqui é R, né? Estou falando K aqui, mas é R esse tempo todo. Onde se lia K, lê-se R. Eu botei R aqui. O K vai entrar. Eu botei R aqui para botar o K agora, eu esqueci. E fiquei falando K o tempo todo. Né? Aqui R, R, R. Então aqui eu não... Aqui ainda era R. Aqui eu não perdi nada, mas eu poderia dizer, olha, mas de repente eu ficar guardando, sei lá quantos dias eu vou guardar mais a câmera de segurança, né?
dependendo das normas, né? Guardar um dia de câmera de segurança já é um espaço grande, imagina guardar 30 dias e tal, de repente eu poderia tentar dizer, esses pedaços aqui não... Se acontecer alguma coisa, ele não vai me dizer nada muito importante. Então, de repente, você pode dizer, bom, eu vou aceitar, vou ficar aqui só no sigma R, vou perder alguma coisa. É meio intuitivo que, como esses caras estão em ordem decrescente, que as informações mais importantes estão aqui e menos importantes aqui. Tá? Tá? Mas isso é um teorema. Tem um teorema que é o teorema de aproximação, que ninguém chama por esse nome, mas é do Schmitt, segundo a investigação. Assim, não. É porque essas coisas acontecem meio assim. Tem os caras fazendo isso em estatística, os caras fazendo, sei lá, que não tinha mais o que fazer, os caras fazendo em análise funcional, e o Schmitt era mais de análise funcional, de dimensão infinita, e ele fez isso em dimensão infinita. Tem como fazer, não qualquer situação, mas em dimensão infinita. Ele fez, e o teorema que ele fez em dimensão infinita, ele demonstrou lá acho que antes de 1910, e esse negócio foi aparecer em dimensão finita depois. Tá? Mas qual é a ideia? É que se você truncar, imagina que isso aqui seja de fato uma fotografia só. E aí você fez esse negócio todo, e aí truncou. Uma fotografia é bom, assim que você faz um experimento, vê e tal, é legal. Truncou aqui, aí você multiplica. Na verdade, quando você trunca aqui, você joga fora, né? Onde você cortou em R, você corta em K, ou significa cortar aqui do K mais 1 em diante. E aí você reconstitui agora a imagem. E aí você vai ter alguma outra foto aqui, que é uma matriz de pixels e tal, e que você vai dizer se está boa, olhando, né? Olhei, tinha foto do Miguel, aí eu olho assim, cara, até lembra, o Miguel tem um irmão? Uma coisa assim. Ou você diz, não, é o Miguel mesmo, pô, tá? Depende, vai ser esse. Ou você diz, caramba, quem é essa mulher aqui? Tá? Então, esses são critérios para você poder decidir se esse negócio ficou bom ou não. Né? Mas a gente, vamos dizer, a gente pode matematizar esses critérios dizendo, olha, tem uma norma, isso aqui é um vetor de Rm vezes N. Então, eu posso dizer assim, eu gosto de trabalhar com produto escalar, eu sei que funciona bem, né? Então, eu posso dizer, a norma da matriz vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das entradas, igual eu faço em R2, em R3 e em Rn. E aí, para comparar a matriz que eu vou tirar daqui com essa daqui, eu faço a diferença e olho para a norma. E a ideia é que, se a norma for pequena, eu vou olhar a foto do Miguel agora, vamos dizer, compactada, e vou ver o Miguel. Miguel. Então, tem uma coisa culinária, claro, você pode fazer e tal. E isso, em engenharia, é uma coisa... é quase que uma praga, mas em matemática aplicada também, é que você, quando vai para o mundo real, não importa o resultado funcionar. E aí você, que passou anos, passou 4, 5 anos na universidade aprendendo a fazer coisas rigorosas, você aprende a chutar. E aí você começa a gostar tanto de chutar que às vezes você abandona completamente o rigor. Isso, bom, acontece em medicina. Nós vimos
durante a pandemia, bastante situações assim que você via que o médico estava acostumado a chutar. E ali tem, às vezes, uma situação, vamos dizer, certos tratamentos e tal, que as pessoas entendiam. Claro, você tem uma doença e ela tem 100, vamos dizer, 10% só dos casos são sintomáticos. E desses 10%, esses 10, vamos dizer, 100 casos, 10 são sintomáticos, um é grave, e desses graves, sei lá, 1 em cada 20 vão realmente se agravar. Então você não precisa ser nem médico para ter esse resultado. Eu receito água com açúcar, você receita aspirina, ele receita vitamina D e todos, vamos dizer 90% dos casos não vão ter problemas. Não vão nem aparecer os sintomas. Né? Nos que têm os sintomas também, 90% dos casos vão se resolver, apesar do tratamento. Né? E aí, vamos dizer, ainda é 1 em 20, então a chance de você ter tido tantos pacientes e ter dado o azar de um deles realmente ter se dado mal é pequena, você vai ficar confiante no seu tratamento, tá certo? Então, pode acontecer perfeitamente. Doenças que se curam sozinhas. Então, mesma coisa, vamos dizer, quando você vai para campo aqui. Mas aqui a ideia é tentar demonstrar o seguinte resultado, né? Que eu tenho essa matriz aqui e eu quero aproximar essa matriz, ela tem posto R, mas, né? E eu quero aproximar ela por uma matriz de posto K, supõe K menor que R. E, segundo essa norma que eu estou dizendo, a melhor vai ser o que eu vou obter assim, a mais próxima. Tá? Então, vamos dizer, então, vamos dizer, a gente pega a matriz A, matriz, vamos dizer, B e A, matrizes M por N. Então, o produto escalar de A por B é igual a somatório de igual a 1 até M, do somatório de J igual a 1 até N, de A e J, B e J, A e J sendo as coordenadas dessa, B e J as entradas dessa daqui. É o produto escalar. Então, não preciso fazer nada, porque matrizes M por N são vetores de Rm vezes N em formação de parada militar. Uma coisa. Né? É sempre legal ver que você está também, você sempre pode interpretar isso assim, né? Você pega a matriz A, a matriz B, aí você faz o produto escalar coluna a coluna e soma os resultados. Ou faz linha a linha e soma os resultados. É importante ter isso em mente, porque isso permite a gente ver o seguinte, imagina que vamos botar V. U, M por M, ortogonal. A matriz ortogonal, você pode dar várias definições de matriz ortogonal. Uma é que as colunas são duas ortogonais. Outra é que as linhas são duas ortogonais. Outra é que U vezes a transposta de U é identidade. E, por último, dizer que a transformação linear correspondente a U preserva o produto interno.
talvez é mais... Né? Porque, pensa só, se você tem as colunas, né? Se você fizer U escalar I, ou J, né? Isso é a transformação linear U aplicada no vetor EJ. Isso aqui vai ser a sua coluna o J, assim, né? Quando a transformação linear preserva o produto interno, uma matriz é uma matriz 10 por 8, é um vetor de 10, um vetor de 80 coordenadas, tá certo? Se eu tenho um vetor de 80 coordenadas, se eu quiser fazer o produto escalar em R80, eu multiplico coordenada a coordenada, e isso é o produto escalar. Então, se eu tenho duas matrizes 10 por 8, eu pego entrada a entrada, a IJ, BJ, multiplico e somo tudo. É o que eu estou fazendo aqui. Estou observando, de passagem, isso, que eu posso multiplicar e somar tudo, mas eu posso dizer assim, não, eu vou multiplicar primeira coluna com primeira coluna, segunda coluna com segunda coluna, terceira coluna, vou botar parênteses nessas somas e depois vou somar. Então, significaria que eu estaria fazendo o produto escalar das colunas e somando. Lembrando sempre assim que em estatística é o produto escalar básico, se os caras forem equiprováveis, é tudo dividido pelo número de coordenadas. Tem uma razão, porque, vamos dizer, você faz uma amostra de 10 caras, você tem uma média que você divide por 10. Se você faz uma amostra de 100, você divide por 100. E isso incide no produto escalar. Mas, vamos dizer, para nós aqui... mas essa observação é mais importante ainda, porque tudo que foi feito aqui tem um produto escalar por trás, né? E, eventualmente, quando você faz esse tipo de coisa em estatística, o produto escalar não é o canônico de Rn, ele tem a probabilidade metida no meio. Mas, bom, foi um parêntese desnecessário aqui na nossa conversa. Tá? Quando eu multiplico essa matriz pelo vetor EJ, da base canônica, eu tenho o J, que é a coluna aqui. Então, se essa U preserva produto escalar, esses caras são unitários e 2 a 2 ortogonais. Eu disse assim, uma matriz ortogonal, os vetores coluna são unitários e ortogonais 2 a 2. Agora eu estou dizendo que se ela preserva produto escalar, significa que U de x, U de y é igual a xy. Por exemplo, uma rotação. Você pega dois vetores, multiplica escalarmente, dá tanto. Aí você roda os dois, multiplica escalarmente, dá a mesma coisa. Os tamanhos são preservados, ambos também. Então, imagina que eu tenho uma transformação linear que preserva o produto escalar. Isso aqui vale para todos x e y. Então, U de EI, né, em particular, U de EI escalar U de EJ é igual a delta EJ. Quer dizer, o produto escalar de vou botar aqui, é igual a EI escalar EJ. Então, se eu pegar digamos que essa transformação veio dessa matriz. Então, quando eu botar o EJ aqui, o U do EJ vai ser um UJ, o meu vetor coluna aqui, e ele vai ser unitário, porque esse é unitário. Preservou o produto escalar, preservou a norma.
E se eu pegar duas colunas, eu vou ter o UJ, o UK, e o produto escalar vai ser o mesmo que o EJ e o EK. Vai dar zero também. Então, se preserva produto interno, as colunas são duas ortogonais. Se as colunas são duas ortogonais, a transposta vezes U é a identidade. E como a matriz é quadrada, se tem a inversa à esquerda, a mesma inversa é a inversa à direita. Em particular, por outro lado, uma matriz assim, que as colunas são unitárias e ortogonais, ela preserva o produto interno. Porque se eu fizer U de x1, xn, isso daqui vai ser x1, U1, mais xn, UN. Se eu fizer U de y1, yn, isso vai ser y1, mais yn, un. Como esses caras, esses u's, são 2 a 2 perpendiculares e são unitários, quando eu fizer esse cara por esse, né, u de x, u de y, vai ser o produto escalar do somatório de xi ui pelo somatório de yi vi, yj, vj. Só que quando o i for igual a i, o i for igual a j, o i vj vai dar 1. Quando o i for diferente de j, o i vj vai dar 0. Então, isso aqui vai dar somatório de xi, yi de igual a 1 até n, que é o produto escalar original. Então, matriz, se você faz uma matriz que os vetores coluna são unitários e ortogonais, ela preserva o produto escalar. E se ela preserva o produto escalar, a transposta, que é a inversa dela, porque se uma transformação preserva o produto escalar, a inversa também preserva. Os caras aqui deu o mesmo primeiro produto escalar, está aqui, traz, vai dar o mesmo produto escalar. Então, a transposta também preserva o produto escalar. Então, embora quando você transpõe U, são as linhas que são ortogonais, as colunas também vão ser. Então, é um resultado... É tipo dizer que, vamos dizer, é da ordem de grandeza, de perplexidade, né? Você dizer que a dimensão do espaço das linhas e a dimensão do espaço das colunas é a mesma, embora você esteja com vetores em espaços diferentes, né? O espaço das linhas está em Rm, né? O espaço das colunas está em Rm, mas a dimensão é a mesma. É da mesma ordem de grandeza, você pegar uma matriz quadrada e você diz, ó, ela tem as colunas 2 a 2, unitárias e ortogonais. Então, as linhas também são unitárias e ortogonais. E passa por isso, ela tem as colunas unitárias e ortogonais, significa preserva o produto interno, é a mesma coisa. Aí a transposta é a inversa dela. Se a transposta é a inversa dela, a inversa também preserva o produto escalar. Se preserva o produto escalar, as colunas são unitárias ortogonais. Bom, porque essa desenvoltura permite a gente perceber coisas aqui que vão ser o seguinte, né? Imagina que você faz o A. Quem são as colunas de U vezes A? São exatamente as colunas de A multiplicadas por U. E as colunas de UB são as colunas de B multiplicadas por U. Se U é ortogonal, o produto escalar de cada coluna de A pela correspondente coluna de B e o produto escalar da coluna de A multiplicada por U e a coluna de B multiplicada por U são iguais. Então,
isso daqui é igual a isso. Por outro lado, imagina que você tem uma V, N por N, também ortogonal. Aí você tem A vezes V. Se eu não me engano, as linhas... A gente pode fazer de duas maneiras. Dizer, bom, isso aqui deve atuar sobre as linhas. Então, as linhas de A vão ficar multiplicadas por V. Deve ser isso. Ou por V transposta. Ou você dirá, não sei. Mas você pode pensar assim, bom, se você pegar a transposta disso daqui, isso vai dar V transposta a transposta. E se você pegar BV transposta, dá V transposta, B transposta. Agora, ó, V transposta é ortogonal também. Então, isso daqui implica que V transposta A transposta, V transposta, B transposta, é igual a A transposta, B transposta. Só que é claro que multiplicar A por B ou A transposta por B transposta é a mesma coisa, porque você está só mudando a ordem das somas e tal. Então, isso aqui é igual a AB. E esse daqui também é igual ao produto das transpostas, quer dizer, isso aqui é igual a... O transposta dessa é AV e dessa daqui é BV. Então, multiplicar tanto a direita como a esquerda por matrizes ortogonais não muda o produto escalar das matrizes. Isso tem uma importância bastante grande, porque é o seguinte, eu vou pegar a matriz A e vou aproximar por uma matriz B, tá? Ou por uma matriz A, índice K. E eu quero saber a norma desse negócio ao quadrado, que é o produto escalar de A menos AK por A menos AK. Mas é claro que seria muito melhor se a minha A fosse a sigma. Pensa só, a minha A... Posso pagar essa parte aqui? Tem alguém pensando no assunto ainda? Hã? Não, claro que eu não estou perguntando para vocês, estou perguntando para alguém que esteja pensando no assunto ainda. Você não responde. Você tem que fazer o papel, sabe que às vezes o cara que entende mais rápido, ele tem que fazer o papel seguinte. Ele vê que o colega do lado não está entendendo e aí ele pergunta. Porque o colega do lado não está entendendo, mas não está conseguindo formular a pergunta. Porque, tá certo? Você não está entendendo, você não consegue nem dizer o que você não está entendendo. Então, o cara que entendeu, ele consegue formular a pergunta. Ele faz a pergunta. Aí o professor explica para ele, aí o cara do lado entende. Isso você pode fazer. Isso é uma coisa... Mas aí precisa acompanhar Então, o que eu fiz? Eu entendi que uma matriz ortogonal, ela, multiplicar por ela, eu pego os vetores que estão aqui. Aí eles têm aqui tamanhos e ângulos. Aí eu multiplico por uma matriz ortogonal, tipo uma rotação, eles viram vetores aqui, eles têm o mesmo tamanho e o mesmo ângulo.
Então, o produto escalar aqui e o produto escalar aqui é o mesmo. O produto escalar de x por y e o produto escalar de u de x por u de y é igual. Isso é ser matriz ortogonal, é equivalente. Então, eu tenho uma matriz ortogonal, as colunas são ortogonais, digamos. Então, quando eu faço U vezes A e U vezes B, eu pego todas as colunas de A e troco por U vezes elas. Aí, quando eu faço esse produto escalar aqui, eu estou fazendo o produto escalar das colunas aqui, só que cada coluna de A e de B foi multiplicada por U, não mudou. Então, esse produto escalar é igual a esse. É óbvio, mas só é óbvio se você entender que multiplicar pela matriz ortogonal não muda o produto escalar, e que multiplicar à esquerda a matriz A por U significa multiplicar cada coluna de A por U. Outra? Bom, você tem a reflexão. Em R2 só tem rotação e reflexão. Isometria é isso. Em RN você começa... Tem um teorema, aliás, eu nem sei como demonstra, já ouvi um teorema aqui. Uma matriz ortogonal em RN ela é um produto de reflexões. Bom, então, mas olha só, para que isso me serve? Para que é legal você entender isso? É pelo seguinte, aproximar a matriz A significa que a matriz A está cheia de coisa, mas a matriz A, aqui, né? Ela é toda assim. Só que ela é, essencialmente, a matriz sigma. A matriz A está toda assim, a matriz sigma é cheia de zeros. Então, claro que para eu aproximar a matriz A, eu testar se o cara está próximo de A, eu tenho que fazer todas essas coisas aqui. Aqui eu só tenho que olhar para cá. Quer dizer, aqui é muito intuitivo que a matriz de posto K mais próxima dessa daqui vai ser aquela em que eu fico só com os K primeiros aqui. Porque eles são grandes e eu estou jogando fora os pequenininhos. Aqui eu não faço a menor ideia. Olha para cá, como é que eu aproximo aqui para uma matriz de posto K? Não sei nem começar. Então, se eu transferir esse problema para cá, eu estou com... Vamos dizer, já estou com um jogo quase ganho. Se for verdade, deve ser mais fácil. Quer dizer, então, essa observação é que vai meio que me resolver essa parte. Porque é o seguinte, eu pego a matriz A e digo, bom, mas A é igual a U sigma V transposta. Essa é ortogonal e essa também. Então, A menos AK, bom, é U sigma V transposta menos AK. Bom, mas olha só, eu posso escrever AK nessa forma, porque olha só, se eu escrever AK igual, eu quero escrever U alguma coisa, V transposta aqui. V transposta é a inversa de V, então eu boto V aqui, U transposta. U é a inversa de U transposta, boto aqui, e aqui eu boto a minha A. Então eu fico, vamos dizer, minha AK, fico com isso aqui. Se eu estou procurando entre todas as matrizes do mundo, aquela que vai minimizar essa diferença aqui, eu posso procurar entre todas as matrizes do mundo
escritas nessa forma, porque isso é uma abjeção, tá certo? Se eu pegar uma matriz B, M por N, eu sempre posso escrever B igual a U transposta alguma coisa, C, aliás, U, C, V transposta, C dado assim, né? C igual a U transposta, C, B, V. Então, essa transformação que leva B em U transposta B, V, é uma bijeção das matrizes M por N nas matrizes M por N. Lembrando que U e V são quadradas, então transpor U e V não... Então, em vez de eu procurar as minhas AKs aqui, eu vou procurar as minhas, vamos dizer, BKs aqui assim. Significa que eu vou escrever assim, vou chamar esse cara aqui de BK, e vou dizer que eu quero olhar para essa diferença aqui. Né? Isso daqui é igual a U, BK, V transposta. Isso daqui é igual a U, sigma menos BK, V transposta. E mais, né? Isso não muda o produto interno. Essa distância aqui, a distância dessas duas, é igual à distância dessas duas. Pelo que eu acabei de ver, certo? Pelo que eu acabei de ver, se eu fizer a norma de A menos AK ao quadrado, que é A menos AK, A menos AK, isso é igual a U, vamos dizer assim, é igual a U transposta, no caso aqui para preservar, A menos AK, V, U transposta A menos AK, V, U transposta A menos AK, né, vai ser U, isso daqui, né, e V do lado de cá, eu vou botar um V aqui. Então, isso aqui vai ser igual a U transposta, U, sigma menos BK, V transposta, V, U transposta, U, sigma menos BK, V transposta, V, e aí corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, que é igual a sigma menos BK, sigma menos BK. Então, não só é uma bijeção, como preserva a norma. Então, se eu achar o cara aqui que está mais próximo, o BK que está mais próximo de sigma, o AK correspondente por essa transformação vai ser o mais próximo aqui. Então, eu estou meio que dizendo assim, ó, eu vou pegar a minha matriz A, vou passar a decomposição em valores singulares, vou esquecer o U e o V transposto do lado, vou pegar só a matriz sigma, vou pegar a matriz de posto K mais próxima de sigma, e aí eu desfaço a decomposição em valores singulares e obtenho uma matriz que vai aproximar A. E agora dá para acreditar que deve ser aquilo mesmo. Que horas são?
Porque aí tem uns argumentos meio... Esse aqui? Eu pensei assim, porque antes de tudo eu falei que se eu multiplicar por uma matriz ortogonal à esquerda, não muda o produto escalar. Se eu multiplicar por uma matriz ortogonal à direita, não muda o produto escalar. Então, eu pensei assim, multiplica isso aqui. Se eu multiplicar a esquerda por U transposta, que é uma matriz ortogonal, o produto escalar está preservado. Depois, o resultado eu multiplico por V à direita, o produto escalar está preservado. Então, está valendo isso. Então, isso me permite reduzir o meu problema de aproximar A pelo problema de aproximar sigma. Para aproximar A, eu tinha que controlar M vezes N coordenadas. Para aproximar sigma, com sorte, no fim, eu só vou ter que controlar K. Ou R, sei lá. Então, assim, escreveu o teorema, né? Teorema. É engraçado que a decomposição em valores singulares é uma fórmula exata, mas ela não é um resultado puramente algébrico, porque ela passa por uma existência de vetores e valores singulares que ou você faz com o teorema fundamental da álgebra, ou você faz com o máximo, uma coisa assim, né? E é isso, não tem como escapar. Esse resultado aqui, que é um resultado de aproximação, ele é puramente algébrico. Não vai ter nenhuma passagem ao limite. Então, um teorema de aproximação se há M por N dada na SVD por Otavia, né? Tá? Eu já estou dando entendido assim, que a decomposição em valores singulares tem aquele padrão U sigma V transposta M por N, vou botar assim, de posto R então, a melhor aproximação aqui naquela norma, que ela recebe o nome de norma de Frobenius. Eu fiquei até pensando, Frobenius, eu não conheço nada da vida dele, de vez em quando esbarra em algum resultado dele. Um matemático importante, certamente, lá no tempo dele. E é engraçado, ele deve ter penado, sei lá, inventar essa norma deve ter sido uma coisa assim, que hoje a gente olha, é a norma de produto escalar. Não tem... Tá? Mas aparece nos textos norma de Frobenius. Às vezes aparecem coisas de matemática em outras áreas com nomes que se preservaram e que na matemática se perderam. Um cara me mandou, era um cara de engenharia química, mandou um negócio lá para fazer uma rotação, tinha uma fórmula no nome de um francês que eu esqueci. E era uma fórmula
usando o produto vetorial, qualquer um de nós deduziria em 5 minutos, 2 minutos. Mas tem o nome do cara porque, sei lá no século XIX ainda as coisas não estavam claras e o cara teve que ralar para fazer aquilo. Né? Então, a melhor aproximação de A por matriz AK de posto K é AK igual a U sigma K V transposta sendo sigma K obtida trocando por zeros os elementos sigma i da diagonal de sigma e maior que K. Tá? Então, você pega a sigma, tem lá os K na diagonal, você transforma em zero os outros. Na dúvida se eu falo. Assim, porque eu estou com. Eu tenho que revisar o negócio. Então, pelo que a gente viu, a gente tem que pegar a matriz sigma e aproximar. Então, uma primeira coisa é que eu tenho que aproximar por uma matriz de posto K. Vamos dizer, essa parte daqui está resolvida. Né? Está claro que se eu aproximar sigma pela boa sigma K, essa AK vai ser a boa aproximação de A. Então, meu problema é aproximar sigma pela sigma K de posto K. Então, se o conjunto das matrizes de posto K fosse um subespaço vetorial do espaço das matrizes, eu tenho, né? Digamos que ele fosse subespaço assim, aí eu tenho aqui a minha sigma. Sigma é uma matriz, mas é um vetor. Tem o produto escalar, então, projeta, essa aqui seria sigma K. Nem ia sobreviver como nome de teorema, uma coisa tão simples assim. Né? Mas o problema é que matrizes, na verdade não é nem matriz de posto menor ou igual a K, né? Porque na verdade pode ser que... no caso aqui, como eu supus K menor que R, com certeza eu posso botar assim. Tá? Porque poderia acontecer do K ser maior que R. E aí, na verdade, eu ia... Né, se eu tenho uma matriz de posto 15 e eu quero aproximar para uma matriz de posto 18, quer dizer, depois no máximo 18, a minha própria matriz de posto 15 já é a solução. Não teria nada a dizer. Mas, então, isso aqui não funciona, porque, tá certo? Eu pego uma matriz de posto 1, que tem uma coluna, primeira coluna é um vetor. Aí pego outra matriz de posto 1, que a segunda coluna é outro vetor, e o primeiro resto é zero, a segunda resto é zero. Quando eu somo as duas, se esses dois caras são linearmente independentes, passou a ser de posto 2. Então, eu posso somar matrizes de posto... Né, uma de posto 3, outra de posto 5, e obter uma matriz de posto 8. Então, aí uma estratégia possível é a seguinte: eu pego cada subespaço de dimensão K e pego as matrizes
cujas colunas estão naquele subespaço. Então, se todas as colunas estão num certo subespaço, ele é de dimensão K, o posto da matriz é no máximo K. E aí eu olho a melhor aproximação. Aí eu posso projetar. Certo? Aqui eu pego... Então, isso aqui é um subespaço, é um espaço das matrizes que tem todas as colunas num certo subespaço lá de dimensão K. Aí isso é um espaço vetorial. E eu posso pegar minha sigma e projetar nesse espaço vetorial. Aí a ideia seria fazer isso para cada subespaço vetorial de dimensão K e depois procurar dessas aproximações qual é a melhor. Um detalhe que pode ser interessante que é o seguinte, ó. Essa matriz está fixa. Eu quero minimizar esse tamanho aqui. Esse tamanho ao quadrado é sempre esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Então, o menor aqui corresponde ao maior aqui. Então, eventualmente, eu posso pensar assim, eu pego as projeções, que todas vão ser de tamanho menor do que esse daqui, e pego a maior. O que tiver maior tamanho é o que eu quero. E se eu quero projetar uma matriz, minha matriz sigma, no espaço das matrizes que tem as colunas no espaço E, eu tenho um bom chute. Né? Imagina que eu tenho aqui essa matriz, aí ela tem coluna, 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 e aí eu quero projetar no espaço das matrizes que todas as colunas estão num certo subespaço E. Eu acho que deve ser o seguinte, eu projeto essa coluna no espaço E, projeto essa no espaço E, essa no espaço E. Se eu projetar todas as colunas dessa matriz no espaço E, eu vou ter uma matriz que tem todas as colunas no espaço E. E ela deve ser a mais próxima. Porque a distância entre ela e essa que eu obtenho, ao quadrado, é a soma dos quadrados das distâncias coluna a coluna. E se eu projetei, eu minimizei cada uma dessas distâncias. Quando eu pego esse cara, projeto aqui, eu tenho a melhor coluna que eu poderia ter para aproximar essa daqui. Então, acho que isso... Então, vou tentar fazer isso e ver agora, desses resultados, qual é o maior tamanho que eu posso obter. Então, por exemplo, vamos pensar assim, né? Pega assim, subespaço de Rm. E aí, projeto as colunas de A em E. As colunas de A não, de sigma, né? As colunas de sigma são sigma 1, 1, sigma R, o R. E o meu espaço E, ele tem... Eu vou pegar uma base ortonormal para ele. Aliás, não sei se vale a pena observar, mas eu posso supor que esse meu E, porque o Rn, né, aliás, é Rm, né? O Rm tem dimensão m. Mas a minha matriz sigma, as colunas dela são geradas por esses caras daqui.
Então, na verdade, bastaria pegar o E como sendo o subespaço do espaço gerado por essas R colunas aqui. Mas não sei se isso vai ser necessário, mas se for, eu posso usar. Eu posso parar para ver. E aí eu penso assim, o E tem uma base ortonormal, W1, WM. Aliás, WK. Então, cada coluna, né? Vamos dizer, a coluna sigma 1, U1, vai se projetar aqui, então vai ser sigma 1, U1, W1, mais U1, WK. Isso é a projeção, tá certo? Para projetar no espaço, isso é uma base ortonormal. Então, quando eu projeto, eu faço o produto escalar desse cara por cada um desses caras aqui. Lembra disso? O filme da nuvem? Vou projetar esse cara que tem W1, W2. Esse aqui é o meu sigma 1, U1. Então, eu projeto ele aqui e escrevo como combinação linear desses caras. Então, eu teria que pegar esse cara da projeção, multiplicar escalarmente por cada um, fazer isso aqui. Só que esse cara multiplicado escalarmente por esse é a mesma coisa que esse, porque esse daqui é esse mais um cara que é ortogonal a esses aqui. Então, vou ter isso assim, né? Até o sigma K, o K vai virar sigma K, o K, W1, mais o K, aliás, o R aqui é sigma R o R então isso aqui é a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira, késima coluna, e acabou, porque as outras colunas são zero. Qual é o tamanho desse bicho aqui? O tamanho desse bicho ao quadrado, né? Quer dizer, essas são as colunas da minha matriz projetada. Estão a bordo aí? Eu peguei a matriz sigma eu posso pensar, né, na base, nessa base 1, o R aqui. Tá? Então, a minha primeira coluna, que é só o sigma 1, 0, 0, 0, eu penso ela como sigma 1, U1. O vetor representa o vetor sigma 1, U1. Aí eu pego esse vetor, projeto lá. E isso vai me dar esse bicho aqui, que escrito na minha base dos U's vai ser alguma coisa, mas sei lá, é isso aqui. Mas então aqui, essa é a primeira coluna, é a résima coluna. Agora, porque eu estou com a seguinte coisa, eu quero que isso daqui seja o mais próximo, essa matriz com essas colunas seja mais próxima possível de sigma. Como eu observei pelo Pitágoras,
legal citar o Pitágoras, né, porque é meio que assim, a gente abandonou a geometria sintética clássica, mas o Pitágoras todo dia ele comparece aqui às nossas aulas, aos nossos trabalhos. Né? Então, pelo Pitágoras, o quadrado da distância entre essa e a projetada vai ser pequeno se ele é um cateto, se o outro cateto, que é a projeção, for grande. Então, eu tenho que ver de forma que o quadrado da norma dessa matriz seja o maior possível. O quadrado da norma da matriz é a soma dos quadrados das normas das colunas. Então, eu vou pegar as normas das colunas, vou somar e olhar que seja o que Deus quiser. Né? Tem uma coisa aqui, ó, que é o seguinte, ó. É claro que se eu somar, né, sigma 1, o 1 ao quadrado, mais sigma r, o r ao quadrado, vai dar coisas aqui que vão... como esses vetores aqui são unitários e ortogonais, quando eu fizer a norma disso ao quadrado, isso aqui é 1, 1, vai dar os quadrados desses caras aqui. Então, isso aqui vai ser somatório de i igual a 1 até r de sigma i ao quadrado, que vai sair em evidência aqui, vezes o somatório de j igual a 1 até k de ui wj ao quadrado. É isso. E esse bicho é alguma coisa. É importante observar o seguinte, né? Que eu tenho aqui, quando eu faço o 1W1 ao quadrado, o RW1 ao quadrado, esses caras são as coordenadas do W1 nessa base, se eles estivessem nesse subespaço. Eu posso sempre pensar assim, ó, W1, aqui. Deu um efeito esse amarelo aqui. W1 é igual a W1, U1 mais W1, UR, mais N. Né? Esses caras aqui são uma parte de uma base ortonormal do meu espaço. Tá? Ainda tem aqui, esse N daqui corresponde ao R mais 1, o R mais 2 até o M. Tá? Continuar aqui, mais W1, o R mais 1, o R mais 1, mais, etc., mais W1, o M. Tá? Porque o 1 até o R é parte de uma base ortonormal de Rn. Então, tem mais isso. Então, a norma de W1 ao quadrado, e 1 aqui pode ser I, qualquer I, né? Vai ser o somatório de I igual a 1 até R de W1 UI ao quadrado, mais alguma coisa. Mais algo. Significa que isso daqui é menor que 1. Isso aqui é 1.
Então, somatório de I igual a 1 até R de WI UI ao quadrado é menor ou igual a 1. Que são esses caras daqui, né? Em vez de eu somar assim, né? Se eu pensar, eu somo esses daqui e tal, mas significa o seguinte, olha, pensando, olhando para isso de outra maneira. Isso daqui, este negócio daqui, é igual a um somatório de I igual a 1 até R de alfa I, sigma I ao quadrado. É certo? Porque todo mundo está multiplicado, aqui é sigma R, né? Cada um, todas as parcelas aqui estão multiplicadas por algum desses sigmas. Se eu agrupar, cada sigma ao quadrado está multiplicado por um número positivo. Os alfaís são maiores ou iguais a zero para todo I. Muito bem. E quem é a soma dos alfaís? Bom, a soma dos alfaís é a soma dos quadrados, soma dos quadrados. Então, se eu fizer somatório de igual a 1 até R de alfa I, isso é igual a esta soma desses quadrados, mas a soma desses quadrados aqui, é igual a soma desses quadrados aqui com a soma e cada uma dessas somas aqui é menor ou igual a 1. Então, eu tenho os alfaís... Certo? Na verdade, é mais, né? Porque se eu somar assim, porque aqui eu tenho K parcelas, mas se eu somar assim, quer dizer, se eu somar assim, eu tenho R parcelas, mas se eu somar assim, eu tenho K parcelas, e cada uma dessas parcelas é o que eu fiz ali, que é menor ou igual a 1. Então, eu tenho K parcelas, cada uma menor ou igual a 1. Então, isso daqui é menor ou igual a K. Então, ó, eu estou dizendo o seguinte, eu estou fazendo uma soma ponderada de R números, com pesos positivos. Só que a soma dos pesos... Bom, e os alfaís, eu posso... O que eu posso dizer com esses alfaís? Eu precisava que eles fossem menores ou iguais a 1, né? Bom, eles são menores ou iguais a 1, né? Porque quando eu somo assim, né? Bom, tá, é isso aqui, né? Vamos dizer, esse aqui é o alfaí. Tá? Quando eu pego, o sigma 1 está multiplicado por esses caras daqui. Então, o alfaí é esse. Então, eu tenho os pesos, eles são maiores ou iguais que zero, são menores ou iguais a 1, e a soma deles é no máximo K. Vamos dizer assim, que fosse K. Se fosse K, o que eu faria para maximizar isso? Eu boto o maior peso possível no sigma 1, que é o maior. Em seguida, o maior peso possível. Então, se eu tiver a possibilidade de botar o peso máximo no maior, eu boto. O peso máximo. Só que o último é o késimo. Então, no máximo que eu vou ter aqui, o maior valor possível vai ser sigma 1 ao quadrado, mais sigma 2 ao quadrado, mais sigma k ao quadrado. É a maior.
Então, eu posso garantir que se eu projetar a minha sigma num espaço de dimensão K, a projeção vai ter, no máximo, né, então, sigma K de E igual a projeção de sigma no espaço das matrizes com colunas em E, né? Dimensão de E igual a K. Então, o que eu acabei de mostrar é que a norma de sigma K de E ao quadrado é menor ou igual que sigma 1 ao quadrado mais sigma K ao quadrado. E acontece que eu tenho uma projeção óbvia que me dá exatamente essa norma, que é aquela que eu trunco. Se eu truncar, eu tenho a minha matriz sigma R, que eu trunquei, virou a matriz sigma K, e ela tem exatamente essa norma. Então, é ela. Uma enorme pirueta, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Tá? Então, passou... Repara, é um teorema que passou por adivinhar, meio intuir o teorema, aí ver a norma do produto escalar, dizer que eu posso trocar o problema de aproximar A pelo aproximar sigma, em seguida observar que não dá para trabalhar com todos os espaços, todas as matrizes de posto K ao mesmo tempo, então, para cada subespaço de dimensão K, pego as matrizes que têm colunas ali, projeto, e no fim tem esse... Até que eu estou feliz, hoje eu não errei, porque eu já dei essa aula antes, me perdi completamente nessas contas aí. Né? Então, isso é a demonstração do teorema. Eu acho que está escrito no meu livro assim. Não revisei. Que horas são? Hã? Bom, então ficamos por aqui. Eu tenho um problema que a gente tem um feriado no dia 15. Esse mês está bom, não tem? Depois tem um outro feriado no dia 20. E na semana de 27 até inteira eu vou estar em Campos numa banca de concurso. Então, eu contei, no fim nós vamos ficar com 30 aulas, que é o tamanho do curso. Eu penso, vamos ver como é que vai ser, porque o meu plano assim, é falar de teorema espectral. O teorema espectral tem uma relação natural com a SVD, porque você reduz o problema de achar os caras da SVD a pegar A transposta a A. E aí essa matriz aqui é simétrica, quadrada é simétrica. Então, e o teorema espectral é mais famoso, assim, tem um nome estabelecido na praça antes, né? Então tem muitos métodos para calcular os autovalores e tal que servem aqui. Então, vou falar do teorema espectral e, em seguida, o desafio será pegar o problema dos dois corpos, o Sol parado e um planeta andando, e fazer um paralelo com o oscilador harmônico. Então, passa por um negócio de trabalhar com curvas parametrizadas, variação de ângulo, área varrida, que tem a ver com leis de Kepler, fazer o oscilador harmônico, depois ir para esse bicho aí. Não sei exatamente como vai encaixar no tempo, mas eu acho que pegando um atalho dá para fazer.
E pensando na ideia desse programinha de fazer o problema dos dois corpos de duas maneiras de ver. Hã? Essa matéria de projeção aparece no livro qualquer de arte? Não, isso é difícil. Isso é difícil, então geralmente não. Não, tem muitos livros. A decomposição de valores singulares, embora seja uma coisa que tem mais de 100 anos, ela não frequentava muito os livros de álgebra linear no século passado. Então, agora ela está mais presente, mas geralmente esse resultado é mencionado, mas não aparece, não sei. Às vezes ele nem é mencionado, eu não sei, mas não é. Porque realmente é uma demonstração meio. Então, eu acho que essa demonstração é mais ou menos a demonstração do Schmidt. Eu acho que. Depois eu fui olhar como ele tinha feito, eu acho que era a mesma. É 1900 e pouco, porque ele é o Schmidt do Graham Schmidt. A primeira década do século XX era quando estava aparecendo a ideia de espaço de Hilbert, que era, ainda no começo, pegar os coeficientes de Fourier, pegar uma função, escrever em série de Fourier, pegar os coeficientes de Fourier, então tinha uma série infinita, e multiplicar coordenada a coordenada e fazer. Depois, aí já começou com os. Aí começa a aparecer a ideia de que esse produto escalar podia ser feito com a integral. Então, estava surgindo um pouco uma ideia mais geral de produto escalar. Então, o Schmidt estava nessa linha, que é a linha da análise funcional, mas tinha os caras trabalhando com outras coisas, com estatística, pensando em outras direções. Às vezes tem isso, tem uns caras pensando numa direção e nem estão notando, nenhum não sabe do outro e nem tem a noção de que estão fazendo a mesma coisa. Então, a ideia de que tudo era a mesma coisa já é 1930, por aí, 20 e pouco. Mas mais antigamente, né, você tinha o fato de que as comunicações eram lentas, pequenas, diferenças de língua, de tudo. Bom, os caras escreviam em latim, mas aliás, a polêmica do Newton lá, eu não sei, eu acho que o Newton não participou muito da polêmica, porque não, acho que foram os discípulos, porque o Leibniz realmente fez depois, mas ele fez outra coisa, tem uma notação que a gente usa até hoje, né? Mas, pelo que eu vejo no livro do Newton, ele não achava que ele tinha inventado o derivado integral. Está claro ali que ele dá aquilo como algo já sabido, então devia ser parte do folclore ali onde ele vivia. Então, o que o Newton inventou foram as séries de Taylor. Mas isso eu vi no autor autorizado, que é o Arnold, que é o russo, ele falou exatamente isso. Se o Newton, ele diz, se o Newton não inventou a derivada nem a integral, o que o Newton inventou? O Newton inventou a série de Taylor. Porque ele já, no livro dele, que é de 1870, um pouco antes do Leibniz, ele se refere, chama o método das fluxões e das séries infinitas, fluxão é derivada, mas ele não define derivada, ele simplesmente fala, a fluxão é dada assim, então ele está já um passo à frente, dizendo, tem a derivada, a integral, mas como é que eu calculo essa porcaria? Ele diz, eu calculo desenvolvendo em séries, integrando termo a termo, derivando termo a termo. E realmente no século XVIII as pessoas usavam isso direto. Bom, usa-se até hoje.